capítulo de número 30, versículo de número 34, aleluia. Apenas será o texto base para a ministração dessa noite, aleluia. Êxodo capítulo 30, versículo de número 34, cujo tema da ministração eu gostaria de falar um pouco sobre a essência da oração que toca o coração de Deus. Amém? A essência da oração que toca o coração de Deus. Essa semana Deus me deu essa revelação e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco de simbologia bíblica, aleluia, porque o livro do Êxodo é um livro que fala muito disso, simbologia, e através da simbologia é que Deus ele revela a Moisés e consequentemente aos filhos de Israel a natureza e a essência da oração que toca o seu coração. Êxodo 30, versículo 34 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Versículo 35, para completar o texto, diz: E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. No versículo de número 36 diz: E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos serve. Amém? Você pode tomar sua assento louvando o nome do Senhor. Eu preferi completar o texto para que a gente possa entender o sentido do versículo de número 34. Você vê que Deus ele começa a partir do capítulo de número 25 revelar os mistérios do tabernáculo, revelar o projeto daquele que seria um templo móvel para que durante a peregrinação de Israel no deserto eles pudessem adorar a Deus e ter um contato frequente com a divindade, reforçar sua amizade, o seu relacionamento, porque desde o princípio, se nós formos puxar lá de Gênesis, nós percebemos, aleluia, que desde o princípio o projeto original de Deus para o homem era uma vida de relacionamento constante. Você percebe que Deus cria o homem e coloca dentro do jardim, e ele dá determinações que o homem protegesse e cultivasse o jardim, e que na viração do dia, ou seja, no fim do dia, Deus ele visitava o homem e caminhava com o homem no jardim com a intenção de instruí-lo acerca da forma correta para cuidar, proteger e cultivar o primeiro lar, que era o jardim. Então nós percebemos que a intenção de Deus era a relação, porém com a queda do homem no capítulo de número 3, veio a separação espiritual
e em seguida a separação física. O homem não podia mais ter a mesma relação que tinha com o seu Criador antes de um pecado separá-lo da presença de Deus. Aí eles são expulsos, o primeiro casal é expulso do jardim, e o homem passa a se comunicar com Deus através da oração. Começa a falar com Deus através da oração. Você vai perceber isso quando no capítulo 4, que é o capítulo do primeiro homicídio, os seus filhos Caim e Abel oferecem os seus sacrifícios a Deus em busca de uma relação, aprendendo diretamente de Adão. Quando você olha no capítulo de número 25, Deus ele realça esse propósito após revelar os 10 mandamentos, as 10 palavras, o decálogo, as 10 palavras no alto do Monte Sinai, para que Israel, que até ali era um povo nômade, se tornasse uma nação legal, ou seja, uma nação debaixo de uma lei que garantia direitos e deveres, para quando chegasse na terra prometida, conhecida como a terra que mana leite e mel, eles pudessem entender que a razão deles estarem ali é porque Deus havia feito uma promessa a um homem chamado Abrão, a quem o Senhor adotou e construiu uma relação pessoal. Então, por conta dessa amizade de Deus com Abraão, o povo estava sendo preparado para empossar-se daquela promessa, daquele território que Deus havia prometido. Que até o capítulo de número 17 de Gênesis ainda era uma terra que não manava leite e mel. Não era uma terra ainda lá essas coisas. E com o passar do tempo, Deus permitiu que outros povos trabalhassem nela para prepará-la para quando chegasse Israel, no tempo aprazado por Deus, 400 anos depois da sua libertação do cativeiro egípcio, eles pudessem gozar de uma terra fértil e abençoada conforme a promessa de Deus. Mas quando nós chegamos no capítulo 25, Deus começa pedindo, ordenando a Moisés que de todo o povo cujo coração voluntariamente se movesse, você vai ler no primeiro versículo do capítulo 25 de Êxodo, Moisés tomasse uma oferta alçada. E Deus começa a pedir uma série de materiais. Materiais esses que foram adquiridos durante as guerras que Israel enfrenta no trajeto depois da travessia do Mar Vermelho. E algumas coisas que eles trouxeram quando vieram do Egito ao saírem ali da escravidão. Quando chega no versículo de número 34, Deus começa a pedir alguns materiais para a confecção de um elemento chamado incenso. O incenso, na Bíblia, ele simbolicamente representa as orações fluentes dos santos, ou seja, a prática da relação do homem com Deus, o único modo do homem se comunicar com Deus. Só que eu acho interessante uma coisa. Deus, ele nomeia alguns elementos, algumas especiarias que fariam parte dessa composição. Entenda uma coisa, Deus ele nunca coloca nada na palavra de Deus ou na Bíblia sem que isso tenha um propósito. Quando Deus ele nos pede alguma coisa, pode ter certeza que Deus ele tem um propósito objetivo com aquilo que ele nos pede.
Por isso Deus ele é sempre específico naquilo que ele pede. Como aconteceu na vida de Ana. Ana fez um voto e deu Samuel. Pediu uma criança. O que é que Ana falou com Deus na oração? Que se Deus se lembrasse dela e da sua serva não se esquecesse e lhe desse um filho varão específico, ela daria ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passaria navalha. Ele seria consagrado exclusivamente para Deus, serviria a Deus até o último dia da vida dele. O que foi que Deus fez? Ouviu a oração de Ana. Por quê? Primeiro, Ana priorizou quem? Deus. Segundo, Ana foi específica. Você quer que Deus ouça a sua oração, responda a sua oração? Primeiro, priorize o reino de Deus. Segundo, seja específico naquilo que você pede. Seja específico. Não adianta você pedir uma coisa abstrata, que Deus não trabalha com abstrato. Deus trabalha com coisas objetivas. Você tem que saber o que você quer. E Deus aqui ele pede algumas especiarias, ele relaciona algumas especiarias que fariam parte da composição desse incenso. Incenso, eu já falei, simboliza a oração. A primeira especiaria significa o primeiro aspecto da oração que toca o coração de Deus. Você quer aprender a tocar o coração de Deus? Deus ele ensina através dessa palavra. Porque tem gente que acha que as coisas de Deus não têm um padrão, tipo, cada um faz do jeito que acha melhor. Não, as coisas de Deus têm um padrão sim. E a palavra de Deus ela esclarece qual padrão, aleluia, que vai fazer com que a tua oração ela seja atendida na presença de Deus. Qual foi a primeira especiaria aromática que Deus ele pede para que viesse fazer parte da composição do incenso? A estoraque. Estoraque, amados. Eu andei pesquisando um pouco sobre essa planta. É uma planta, na verdade. A estoraque, ela é uma resina extraída de uma planta chamada Liquidambar orientalis ou Liquidambar styraciflua. É um nome meio complicado. O aroma dessa resina é um aroma floral, o cheiro dela é floral, intenso, marcante e de queima duradoura. E é interessante a forma de extração. Não é de qualquer maneira que essa resina ela é extraída dessa planta. A forma de extração ela revela justamente o aspecto, um dos aspectos da oração que atrai a atenção de Deus. É por isso que tudo tem um segredo, irmão. Por isso que o crente tem que estudar. Não somente o crente, todo aquele que tem curiosidade em conhecer Deus tem que estudar a palavra de Deus. Isso daí não se resume só a crente. Mas Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa resina ela é extraída por meio de destilação. Sabe o que significa isso? Destilação ela é uma extração feita nesta planta que faz com que esse líquido ele escorra desse vegetal. Isso fala do primeiro aspecto da oração que atrai a atenção de Deus. É a
espontaneidade. Você quer que Deus ouça a tua oração? Não seja mecânico. Não força a barra com Deus. O problema de muita gente hoje é achar que pelo muito falar, ele vai ser ouvido. Tem muita gente que diz também que não precisa falar muito. Mas a Escritura vai falar o quê? Jesus, quando ele usa esse texto lá no Sermão do Monte falando sobre a oração, ele fala sobre os gentios que achavam que pelo muito falar eles seriam ouvidos. Fala de recitações repetitivas e mecânicas, onde você não tinha liberdade de desenvolver uma conversa espontânea com Deus. Ou seja, você já chegava diante de Deus com um papelzinho. Não sei se isso daqui você deve saber. Aonde é que se encontra esse tipo de prática? Já chegava com um papelzinho de recitações e só recitava aquilo, achando que Deus vai ouvir dessa forma, de forma mecânica e repetitiva. Jesus diz: quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta por trás de ti e fala com teu pai em... É interessante como ele fala de Deus. Ele fala com teu pai. É uma relação de intimidade. E quem tem intimidade não tem reserva. Quem tem intimidade não tem reserva. Isso quer dizer, não faz cerimônia. Vai logo direto ao assunto. O que é que está pegando? O que é que está te afligindo? Quais problemas você está enfrentando? Não procura palavras eloquentes para tentar atrair a atenção de Deus, porque o que atrai a atenção de Deus não é a eloquência, as palavras bonitas, difíceis, aleluia, e não usuais. O que atrai o coração de Deus é a espontaneidade. O que está acontecendo? É depressão? É dívida? É perigo? É ameaça? É enfermidade? Você está passando por alguma dificuldade, algum período de adversidade? Está dando tudo errado para você e com isso você está preocupado, perdendo o sono, perdendo a paz, aleluia, não tem mais alegria para fazer nada. O que está acontecendo? Fala com Deus, porque a Escritura diz, aleluia, que Deus ele ouve. Ele ouve. Nós lemos logo mais na palavra introdutória: quem está alegre, cante louvores. Quem está triste, ore. Está enfermo, peça aos presbíteros para te ungirem com óleo. E a oração da fé curará o enfermo. E se houver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Rablastúbia de calabachedecai. Tem espontaneidade. O que é ser espontâneo, irmão? É você falar o que está acontecendo, você rasgar o seu coração. Ah, mas Deus não vai entender. O teu pai pode não entender, a tua mãe pode não entender, os teus filhos podem não entender, os teus vizinhos e amigos mais íntimos podem não entender, mas Deus ele sabe o que acontece dentro desse coração. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Capítulo 17, versículo de número 9 de Jeremias. Mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Mas eu, Senhor, sondo os corações e esquadrinho as mentes, e isto para dar a cada um segundo as suas obras. Deus conhece o teu coração. Seja espontâneo. Para de querer pesquisar palavras ou frases para tentar se relacionar com Deus. Aleluia. Deus é amigo. A Escritura diz que Ele é Emanuel. O que significa a palavra Emanuel no hebraico? Deus conosco. O que significa essa palavra conosco?
presença diária. Deus diariamente está com você. Aonde você estiver, Ele está. E a hora que você se dirigir a Ele, Ele vai estar com o ouvido aberto para te ouvir. Espontaneidade, destilação. Isso fala de algo espontâneo, nada forçado, sem qualquer maquiagem ou disfarce. Não adianta se esconder. Aleluia. Porque Deus, Ele te conhece. Você pode não se sentir digno, mas quem vai decidir se vai responder ou não é o Deus que te conhece. Seja espontâneo. Abra o teu coração para Deus. Pedro dá uma recomendação aos cristãos da dispersão, dizendo: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de... Ele tem cuidado de você, irmão. Se você está aqui com vida ainda, é porque até aqui Ele tem cuidado de você. Quantas vezes o diabo armou contra a tua vida para tentar te ceifar da terra? Quantas vezes o diabo te ofereceu coisas, aleluia, para tentar te destruir? E Deus tem te livrado. E Deus tem te ajudado. Quantas e quantas vezes o diabo usou pessoas para armar contra você, e até aqui Deus tem sido fiel com você. Sabe o que é isso? É Deus contigo nessa situação. Seja espontâneo. Fala o que você está sentindo, porque ninguém vai falar por você daquilo que só você está sentindo e está passando. Nessa hora não tem pastor, nessa hora não tem irmão de igreja, nessa hora não tem parente, irmão. Nessa hora é só você e Deus. Lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Aprontou tudo aquilo. Tomou uma mulher que não era sua, capítulo 17 de 1 Samuel. Tomou uma mulher que não era sua, mandou matar o marido da mulher, deixou tudo encoberto por baixo dos panos, mas a Escritura diz que Deus viu e não foi bom aos seus olhos. O que foi que aconteceu? O que Davi fez por debaixo dos panos, Deus permitiu que acontecesse debaixo dos olhos de todo Israel. A mulher engravida, ele manda matar o marido dela através de uma conspiração. Ele consola a mulher, tem a criança. Por causa do seu pecado, a criança adoece mortalmente, e ele vai se humilhar compondo o Salmo de número 51. E um dos textos que mais toca o meu coração, me chama a atenção, é quando ele declara para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Isso quer dizer, eu estou todo sujo. Tem horas que tem que reconhecer. Não adianta tentar se esconder. Porque quando a gente está errado, aleluia, a gente sabe. Davi teve que reconhecer: Senhor, eu estou todo sujo. Meu coração está podre. Eu fiz coisa errada. Muito errada. E a situação é irreversível. Cria em mim um coração puro. Davi estava dizendo: a minha pureza acabou. Agora só me resta Deus me recriar. Olha só a situação. Psicólogo nenhum ia dar jeito. Psiquiatra então muito menos. Quem ia dar jeito? Deus. Mas Deus só ia dar jeito se ele reconhecesse. Por isso que ele reconheceu. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele se desviou.
Ele confessou: Senhor, eu estou desviado e estou todo sujo. E em seguida ele diz: não me lances da tua presença. Porque ele viu o que acontece quando alguém perde definitivamente a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Foi o que aconteceu? O Espírito do Senhor sai e entra um espírito de perturbação. Que era necessário Davi chegar lá e tocar a harpa para o demônio se afastar e Saul ter sossego. Quantas pessoas estão aí com espírito de perturbação na vida, não tem sossego nem um minuto sequer? Sabe o que é isso? Precisa da presença de Deus. Precisa reconhecer: Senhor, não me lances da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi reconheceu que ele não era mais santo. Ele não estava mais santificado. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque quem santifica o homem é o Espírito. O Espírito fora, o homem pode fazer a sua justiça própria. Para Deus é trapo de imundícia. Isaías 64 fala disso. Não tem validade. Até que você reconheça que sem Deus você não pode fazer nada. Espontaneidade. Quer atrair a atenção de Deus? Seja espontâneo, seja sincero. Te desnuda diante de Deus. O que é que está acontecendo, Senhor? Eu estou oprimido nesse vício aqui. Eu estou cheirando, eu estou bebendo, eu estou me prostituindo, eu estou mentindo, eu estou fazendo tudo de errado. Mas eu não quero mais permanecer dessa forma. Enquanto você empurrar com a barriga, Salmo de número 32 fala sobre isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo coração não há dolo. A Escritura vai dizer logo em seguida, o próprio Davi, estou falando só de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, o seu nome significa amado. Ou seja, alguém que era íntimo de Deus. Errou no Salmo 32. É só você ler o Salmo todinho. Ele vai dizer: enquanto eu encobri as minhas transgressões, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Enquanto eu me calei, eu gemia todo dia, e a tua mão pesava sobre a minha cabeça, até que eu falei: confessarei ao Senhor as minhas maldades e tu perdoar-te a maldade do meu pecado. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoar-te a maldade do meu pecado. Davi teve que reconhecer: Senhor, eu estou todo errado, mas eu não quero permanecer assim. Ele teve que reatar a aliança com Deus. Teve que ter espontaneidade. Seja franco com Deus. Deus não gosta de rodeio. Deus gosta de uma conversa direta e objetiva. O que é que está acontecendo? O que é que você quer? O que é que você precisa? E Deus fala. Não é o que Jesus diz no Sermão do Monte, no capítulo de número 6, capítulo de número 7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, quem busca encontra, quem pede, quem bate, a porta se... Para que esperar? Para que enrolar? Espontaneidade. Primeiro elemento: estoraque, destilação, espontaneidade. Deus gosta quando a pessoa é direta e objetiva. Segundo elemento que mostra o segundo aspecto da oração que atrai a presença de Deus é a ônica. Não é isso que ele pede? Iônica. Ônica é uma concha marinha encontrada geralmente no fundo do Mar Vermelho.
a forma de fabricação dessa especiaria aromática é através do moer. A ônica, ela é moída. Ela é encontrada nos oceanos mais profundos. Fala de quê? Profundidade. Sabe o que é uma oração profunda, irmão? É uma oração cuja exposição é uma exposição de segredos que nem todo mundo pode saber. Deus está falando nessa noite. Começa a abrir o teu coração, porque tem coisa que você está guardando que está retardando o processo de aperfeiçoamento de Deus na tua vida. Oração profunda é oração onde não tem, aleluia, enrolação, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular. É você falar o que está acontecendo. É quase como a espontaneidade. Espontaneidade é você não forçar a barra com Deus, você ser claro no que você quer. E profundidade, você revelar os teus segredos mais obscuros para aquele que tem o poder de resplandecer na tua escuridão. Quais são os teus segredos? Todos nós temos segredos. E a palavra de Deus diz que sem o arrependimento não há salvação. Arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, para que assim vos advenha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Oração profunda, relação profunda, fala você entrar de cabeça na relação. Não é você viver uma vida superficial. Vida superficial é aquela pessoa que só vai até Deus como espectador, só para assistir, só para ver como é que é, só para ver o que vai acontecer. Não, aquele que tem uma vida de oração profunda, ele quer ter um envolvimento maior. Quer ver alguém que tem profundidade de oração com Deus? Ana, capítulo 1 de 1 Samuel. Aí você me pergunta, mas pastor, como é que eu posso constatar que Ana tinha uma vida de oração profunda na presença de Deus? Quem era Ana no tabernáculo? Quem era Ana? Não é ninguém, mano. Não tinha ministério nenhum. Ela só subia de ano em ano. No ano da remissão, ela subia para oferecer o sacrifício anual, adorava, depois voltava para casa. Não tinha nada a ver com sacerdócio. Mas quando ela chegava lá, o que ela encontrava? Ofni e Finéas, filhos de Eli, que foi o penúltimo juiz de Israel e era o sacerdote daquele tabernáculo em Siló, cujos filhos estavam o quê? Adulterando, prostituindo e roubando as ofertas da casa de Deus. Ela estava vendo tudo isso. Sabe o que Ana foi fazer? Depois que estava saturada tanto dos problemas dentro da casa de Deus, que ela flagrava quantos problemas que tinha lá dentro da casa dela com a sua competidora chamada Penina, que excessivamente a aborrecia, para quando chegasse no dia da adoração ela não ter cabeça nem coração para adorar a Deus, de tão amargurada que estava e sobrecarregada. Sabe o que ela fez? Chegou num dia, aleluia, depois que eles celebraram lá a refeição, ela foi orar. O que foi que Ana pediu? Senhor, se de mim te lembrares e da tua serva não esqueceres. Mais uma vez eu volto para essa oração. Parece que o mistério está com Ana hoje.
Deus quer alguém de atitude, que não fica só olhando para o problema e fica se queixando, reclamando e choramingando pelos cantos. Ele quer alguém que se levante e haja falando com quem pode resolver, que é Deus. Se da tua serva, eu vou fazer um voto aqui contigo, se de mim te lembrares, da tua serva não esqueceres, e me deres um filho varão, eu darei ao Senhor. Por que ela dá ao Senhor? Porque ela sabia que mulher não ministrava sacerdócio, tinha que ser um homem. Então, se Deus desse um homem para ela como filho, ela daria ao Senhor para colocar ordem na casa de Deus. Sabe o que é isso? Oração com profundidade. Por quê? Porque com todos os problemas que ela tinha na casa dela, ela não deixou que os seus problemas falassem mais alto do que as necessidades da obra de Deus. É o que Jesus ensina em Mateus 6,31. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que foi que aconteceu? Ela pede o filho varão. Quando ela volta para casa, naquela mesma noite que se relaciona com seu marido, Deus abre a madre de Ana, se lembra dela, e ela concebe Samuel. Depois, quando Samuel nasce, ela desmama e entrega Samuel aos cuidados de Eli, conforme prometeu que ele seria consagrado ao Senhor. Ela volta para Ramataim Zoquim com seu marido Eucana, se relaciona com ele, e Deus dá mais 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Sabe o que é isso? Deus, ele te dá além do que você pede, para compensar o que você teve que aguentar até o dia da tua vitória. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tem que ter profundidade. Aquele que tem profundidade na oração, ele não coloca os seus interesses acima dos interesses de Deus. Ele procura primeiro saber: Deus, o que é que tu queres de mim? Porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou vivendo isso na minha vida, e eu sei que o que está acontecendo não é à toa. Deus está te dando uma dica aí para você sair desse aperto. O que é que tu queres de mim? Aí ele vai te mergulhar na dimensão dele e vai te mostrar: eu quero isso aqui. É desse jeito que eu quero. Esse é o projeto que eu tenho para a tua vida. Aí você vai entender por que você está passando pelo que você está passando. Aí você vai entender o porquê dessa situação que está, aleluia, afligindo a tua alma. Aí você vai entender por que Deus está te apertando. E você vai entender que não é Satanás. Ouça bem. Não é Satanás. É Deus. É Deus. É Deus que está fazendo. Porque Ele quer o quê? Te tirar da superficialidade. Ele quer profundidade. Profundidade. Você entender que Ele é tudo na tua vida e sem Ele você não é nada. Que você só respira porque Ele permite. Se Ele fechar o teu ar, instantaneamente você desce a sepultura e acabou. E se o diabo não te tragou ainda, é porque a mão de Deus tem sido poderosa em teu favor. E tem dado livramento. Profundidade. Oração com profundidade requer sacrifício. Porque para chegar no fundo do Mar Vermelho, uma pressão grande que a água faz no mergulhador, para ele alcançar. Imagina naquele tempo que não tinha a tecnologia que hoje tem, para você chegar no fundo do mar, para tomar essas ostras, para poder produzir a composição do incenso. Não é para qualquer um, irmão. Uma pressão muito grande. Você pensa que orando as coisas vão facilitar, vão melhorar? Não vai não, irmão.
Quanto mais você orar, mais o diabo vai se levantar. Mas quando ele se levantar, ele vai se levantar para dois trabalhos, para se levantar e para cair. Porque quando Deus entrar, ele vai ter que sair da tua frente. O diabo vai fazer pressão para te cansar. Foi como ele fez com Jesus. Lucas capítulo 4. 40 dias e 40 noites Jesus jejuando e orando, e o tentador perturbando. Tentador perturbando. Mas quando Jesus terminou a oração, o que foi que aconteceu? Tirou de letra e venceu a tentação. E no final, o que foi que aconteceu? O tentador ausentou-se e os anjos vieram e o serviram. O que é que Jesus precisava? Precisava comer. O que os anjos trouxeram? Comida. Jesus vai trazer o que você precisa, mas passa primeiro pela pressão, porque profundidade também ela exerce pressão. Mas não te preocupe, essa pressão está treinando a tua capacidade de suportar, porque só vence quem suporta. Aleluia. Só vence quem suporta. Quem não suporta fica de escanteio. Nunca finaliza nada, nunca termina nada, nunca é bem sucedido em nada, porque não está disposto a suportar. Suporta, porque Deus vai te ajudar, e você vai alcançar o que você precisa para poder tocar o coração de Deus. Tocar o coração de Deus não é para qualquer um, não, irmão. Se fosse fácil chegar em Deus, aleluia, não tinha tanta prova. Não é qualquer um que chega, não. É só quem suporta. Quem busca profundidade. Busque profundidade, que Deus vai te dar a capacidade de suportar, e você vai chegar lá em nome de Jesus. E por último, Deus pede mais uma especiaria aromática chamada gálbano. O gálbano, diz aqui que ele é originário do Oriente Médio e do Oeste da Ásia, cultivado na Turquia, no Irã, no Líbano e Afeganistão. Diz aqui também que o gálbano, ele é uma resina também, como o estorac, porém ele é extraído a partir de um corte feito no caule de uma planta. E essa planta tem que ser a mais antiga. E esse corte tem que partir da base. A base é o que dá equilíbrio. É o que dá equilíbrio. E essa resina tinha que escorrer a partir desse corte que era feito no caule, próximo à base. Fala de quê? Quebrantamento. O que é quebrantamento? É o que Deus fez com Jó. Tirou tudo que ele se apoiava. Da noite para o dia, Satanás desafia Deus e diz: toca em tudo que ele tem, e ele vai blasfemar. Deus permite Satanás tocar em todo o patrimônio de Jó. Da noite para o dia, Jó perde patrimônio, cai a falência, de rico se torna falido. O diabo vai lá e fala: pegue por pegue, o que o homem tiver ele dará pela sua vida. Agora toca nele, e você verá que ele vai blasfemar. Além de perder patrimônio, perdeu os filhos, 10 filhos num só dia. Quem tem um filho sabe como é que é a situação. Agora perder 10 num só dia, imagina comigo. É inimaginável, até que você perca, para você saber como é que é. Não queira. Da noite para o dia, ele fica enfermo. Tumores malignos tomam o seu corpo, do fio dos cabelos à planta dos seus pés. Ele fica fedido, desfigurado, fica totalmente tomado
de tumores malignos, a ponto de não poder residir na própria casa e ter que se assentar sobre a cinza. Essa palavra cinza no original significa lixo. Foi retirado para o lixão da cidade, porque é o único lugar que o fedor não incomodaria. Foi totalmente quebrantado. Mas o que? E aí, para completar, chega a sua esposa e diz: homem, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Para terminar de quebrar. Porque assim, quando você confia demais nas pessoas, quando Deus vê que a tua confiança está demais, Ele permite que esse aqui que você confia acabe virando as costas para você e até mesmo te decepcionando, para que você entenda que fiel é Deus. É Deus. E perdeu tudo. Quando o pessoal tinha acabado, vem os amigos dele. 3 amigos para consolá-lo. Ficam uma semana, viram o estado de Jó de longe e sentaram na frente de Jó, ficaram calados uma semana porque viram que ele estava com muita dor. E quando começa a falar, pensa que vai ajudar, começa a criticar. Rapaz, isso é pecado oculto. Rapaz, esse negócio só acontece quem está errado. Rapaz, confessa o que você está fazendo. Jó precisando de ajuda e os seus amigos condenando. Sabe o que é isso? Quebrantamento. Às vezes Deus tem que tirar tudo que nós temos ou tudo que nós somos para entendermos que sem Ele não sobra nada. E às vezes tem pessoas que, se Deus não quebrar desse jeito, Ele não desce. Enquanto Ele está por cima, Ele está fazendo e acontecendo, achando que é, que tem e que faz, até o dia que Deus toca e perde tudo que tem e o status vai lá para o chão. Foi o que eu falei agora há pouco. Você só vale o que você tem. Aí acabou. E aí resta o quê? Lembrar que Deus existe. Lembra do filho pródigo? Tinha tudo em casa, não se conformou, pediu herança, meteu o pé para uma terra longínqua. Lá, enquanto tinha, ele era, ele tinha, ele fazia. Acabou o dinheiro, aleluia. E veio fome naquela terra. Acabou a amizade, acabou a mulher, acabou o prazer, acabou tudo. Foi parar num chiqueiro de porco, o único lugar que tinha vaga. E para um judeu, literalmente, é o fundo do poço. Quando ele começa a sentir desejo de comer a comida dos porcos, ele cai na real e começa a refletir: peraí, os jornaleiros do meu pai ganham mais e estão bem melhores do que eu, e eu sou herdeiro, estou querendo comer comida de porco. O que é que ele faz? Reconhece: eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou voltar para o meu pai, voltar para de onde eu saí, e eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, perante ti não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe ao menos como um dos teus jornaleiros, ou seja, um dos teus trabalhadores. Ele foi capaz de se rebaixar de herdeiro para um funcionário de baixo escalão, para pelo menos ter o que comer. Sabe o que é isso? Quebrantamento. Você percebe isso pela forma como ele confessou. Sabe por quê, irmão? Porque a tendência do ser humano é confiar naquilo que ele tem. É por isso que eu não confio em nada do que eu tenho. Hoje, se eu tenho tudo isso aqui, mas se eu perdeu, irmão. Vai fazer o quê? Vai falar que Deus não presta, que Deus não faz? Não, irmão. Tem que dar glória a Deus. É por isso que eu não me apego a nada. Minha esposa sabe disso. Eu não me apego a nada. Eu já perdi muita coisa na vida. Recomecei várias vezes a minha vida. Do zero. A última agora, graças a Deus, eu me estabilizei com a minha esposa. Com a minha atual esposa. Estou aqui para a glória de Deus. Atravessamos a pandemia e muita gente morreu, muita gente perdeu o emprego. E foi o período que eu comecei a aprender a andar com Deus. Aleluia.
E Deus mostrou que ele era fiel. E hoje está ali minha oficina e é de lá que eu tiro o sustento para minha casa. Eu reconheço que se não fosse a mão de Deus na nossa vida, hoje não estaríamos aqui. Foi o período que eu mais busquei a Deus, que eu mais vi a mão de Deus. Enquanto muita gente zombava, humilhava e começava a falar, eu estava ali trabalhando e acreditando que o que Deus tinha falado era o caminho que me conduziria à vitória. Quebrantamento. Seja quebrantado. O que a Escritura diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Se você está no chão, não te humilha para quem não pode te ajudar, mas busca aquele que está a par de toda a tua situação, que é Deus, porque do nada Ele vai fazer tudo na tua vida. E quem te viu nesse estado caótico vai te ver, aleluia, estabilizado para a glória de Deus. Amém, amados? O que Jó fez? Continuou na sinceridade dele. Qual foi o fim de Jó? Deus falou: preparem o sacrifício, voltem lá com o meu servo, porque vocês falaram loucura antes que eu mate vocês. Volte lá e ele vai orar por vocês. Eu vou ouvir a oração do meu servo, porque vocês não falaram que era bom a meu respeito. E Jó, diz a Escritura, o cativeiro de Jó virou quando ele orava pelos seus amigos. Uma pessoa quebrantada, ela não se torna inimigo de ninguém, irmão. Não deixa que nada perturbe a amizade. Ele continua sendo o mesmo, tanto por cima quanto por baixo. Quebrantamento não muda não, irmão. Se está difícil, te humilha, que Deus vai te exaltar. Mas quando Ele te exaltar, não esquece de onde Deus te levantou. Amém? Continua com aquele mesmo quebrantamento, aquela mesma dependência. Que quebrantamento é dependência. Deus quebrou Jó para mostrar para o diabo, não para Jó, quem era Jó na verdade. Porque o diabo dizia: Jó só te adora porque ele tem. Jó só te adora porque ele é. Jó só te adora porque ele faz. Deus quebrou Jó no seu fazer, no seu ser e no seu ter. Quando Deus vira o cativeiro de Jó, não se ouve nem falar mais de Satanás. Satanás já tinha saído da reta há muito tempo, porque viu que deu ruim. Deus deu vitória para Jó e ele perdeu mais uma contra aquele que confiou no nome do Senhor. Amém, amados? Deus vai virar o teu cativeiro, mas confie no Senhor. Não esqueça de onde Ele te tirou quando você chegar aonde Deus te colocou, mandou, prometeu te colocar. Porque Ele vai te exaltar, vai te levantar. Permaneça humilde e dependente. Seja quebrantado, porque uma oração com quebrantamento, ela atrai a presença de Deus. Amém? Então seja espontâneo, profundo e quebrantado, e Deus vai te ouvir. Amém? Põe-se de pé essa noite. Espontâneo, profundo e quebrantado. Aleluia. Abra o jogo com Deus. Não tenha reservas com Deus. Revela os teus segredos para Deus. Sejam eles os mais terríveis e negros, mas revela para Deus. E não esqueça, dependa dele para tudo. Seja humilde na prova, seja humilde na exaltação.
Porque Deus é aquele em quem não há mudança nem sombra de variação. Então não mude, permaneça o mesmo, porque Deus ele vai te levantar dessa situação e vai responder a tua oração. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Eu quero te pedir pelas tuas ovelhas neste lugar. Olha pela vida da diaconisa Lilian, diaconisa Elisete, minha esposa. Olha pela vida de Flávia, que está aqui conosco, ó Deus, precisando do teu conforto, da tua consolação, da tua ajuda. Deus, entra com providência na vida dela. Te revela ela de forma pessoal e mostra para ela o que tu está querendo, Senhor, da parte dela. Ela sabe, ó Deus, que tu tens algo com ela, que ela não está sobre a terra a passeio, mas que a existência dela foi permitida para um propósito. Rablas falahaste. Oh Deus Santo. Rablas tubia de la haste calabachedecai. Já conhece a Lídia? Dá um abraço lá em Flávio. Aleluia. Deus, toca o coração dela agora. Toca o coração dela agora, Senhor. Porque tu és o Deus que muda, que transforma. Tu és o Deus que tira do fundo do poço. Rai, Shaddai, Kalai, Dalahaste. Tu és o Deus Rablastu de Kalabashadalahaste, que faz brotar água no deserto. Tu és o Deus que transforma o mais árido deserto em um manancial cujas águas não faltam. A terra mais rachada em um jardim regado. Por isso, Deus, visita o íntimo dela agora. Trabalha no seu ser, para quando ela sair daqui, ela começar a sentir uma coisa diferente brotar no seu coração, que vai dar um novo curso ao seu trajeto. Deus, eu te peço, revela a direção. Rablash tuide kalabash adalaha. Revela a direção e conduz a vida dela ao encontro do teu chamado. Rashuide kalabash adalahaste. Olha por aquelas crianças, ó Deus. Que o teu Espírito venha se manifestar, envolvendo aquelas crianças, ó Deus, guardando de toda e qualquer má influência, seta maligna ou feitiço que venha por retaliação ou obra de inveja e vingança contra ela. Porque o diabo, quando não bate de frente, ele tem os seus ataques paralelos. Por isso, Deus, eu te peço, blinda a vida dela e daquelas crianças agora, que através deste abraço que ela está recebendo, ela possa sentir a tua presença envolvendo a vida dela
E tudo que tem, Senhor, escravizado ela e mantido ela longe da tua presença, se aparte dela hoje. E ela começa a se sentir diferente, ó Pai, porque tu não me transformaste da noite para o dia. Deus, eu te peço, vai quebrantando o coração dela e chama ela para perto de ti, ó Deus, porque ela só vai se firmar quando ela te encontrar. Oh, aleluia. Deus, eu te peço, faz uma obra extraordinária nesta noite na vida dela, e que ao sair daqui ela saia como Ana, que depois que se levantou daquele voto, o seu semblante não era mais o mesmo. Ela sentiu uma coisa diferente, sentiu paz e certeza de vitória. Seja com ela, Senhor, muda a vida dela, dá um bom futuro a ela, para que ela tenha paz. Paz, não a paz que o mundo dá, mas a tua paz que excede todo o entendimento. Deus, eu te peço, e assim nós abençoamos a vida dela, em o nome do Senhor Jesus. Deus, seja conosco, nos abençoa nesta noite, e que nós possamos diariamente desenvolver uma oração espontânea, profunda e quebrantada, para que a tua presença nunca se ausente da nossa vida, mas que sejamos cada vez mais cheios de toda a tua plenitude, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados?